Olá, tá começando mais um Tela Boom, o podcast onde a gente conversa sobre arte, cultura, cinema, música. Eu sou Nicolas Gabriel, sou produtor audiovisual e também sou cineasta. E esse projeto é um projeto da Lei de Incentivo Paulo Gustavo, no âmbito estadual. Então eu queria fazer aqui o meu agradecimento à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Vou pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Se gostar desse conteúdo, deixa seu like aqui, comenta e também compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo. Fechou? Hoje o nosso convidado, ele é graduado em música pela Universidade de Minas Gerais. Ele é produtor musical, ele já trabalhou com grandes nomes como Lulu Santos, Skank, Pepeu Gomes, 14 Bis, entre outros. E ele é trompetista e diretor artístico do projeto Música na Árvore. Inclusive um projeto que eu tive a oportunidade de participar, muito bacana. Se você quer conhecer, entra no Instagram e pesquisa Música na Árvore Instrumental, e aí você vai saber mais sobre o projeto. Então quem que é o nosso convidado? É João Viana. Obrigado, João, por estar aqui hoje, por estar disponibilizando seu tempo para a gente bater esse papo. É um prazer para a gente ter você aqui. Fico muito feliz, Nicolas, de ter conhecido você, né, lá através do projeto Música na Árvore que você citou, e você ter sido uma pessoa que, né, fez o seu trabalho lá, como um registro de vídeos e, né, material que a gente tem lá do projeto, e hoje está aqui, né, num lugar tão bacana aqui com essa organização e a produção aí de um podcast que a gente tem que desejar vida longa, é o Tela Boom. Obrigado. Ô, João, para a gente começar, eu queria, assim, para o pessoal que não te conhece, né, você falasse um pouquinho da sua história, né? Como que você começou? Quem que é você, assim? Então, eu sou um sexto filho, né, de uma família grande, que era as famílias dos anos, né, 80 ali, tinha aquela coisa ainda de ter tradição de ter uma família grande, né? Então, até brinco que como eu sou o sexto e chamo João, sou o João Sexto, né? Então, eu sou o João Sexto e eu nasci numa família que, ao contrário, né, dessas famílias tradicionais dos anos 80, era uma família que cultivava a música, né? Então, num ambiente assim, numa geração que todo mundo sonhava ser médico, advogado, engenheiro, né? Lá na nossa família, o curso natural das coisas era ser músico Na mesmo. sua família era tipo assim, todo mundo era músico, e aí se você é quase todo mundo, e aí o diferente era ser engenheiro, ser médico. Isso, lá era o contrário, né? Então, assim, o meu avô foi um músico muito famoso em Minas Gerais, né? O Pedrinho Viana era um dono de orquestra, então, assim, ele era muito amigo de Juscelino Kubitschek e de políticos muito influentes, né? Então ele era um cara que na época excursionava Minas Gerais nessas instâncias hidrominerais que eram muito famosas, né? Que tinham cassinos também, né? Que o pessoal jogava, né? Então tinha São Lourenço, Araxá, Cambuquira, Caxambu, essas, né? Coisas de interior que tinham grandes hotéis. E aqui em Belo Horizonte ele tocava na Casa do Baile. Né? Na Pampulha. Na Pampulha, que era onde se encontravam, né, as personalidades, os políticos, né, a alta sociedade de Belo Horizonte. Esse é seu avô? Esse é meu avô, né? E a minha veia musical vem dele, né? Mas ele casou com a minha avó, que também era musicista. Então, ela também foi professora de acordeon e piano. Agora, já meu pai não, né? Meu pai era advogado, assim, ele não quis seguir a carreira de músico. Seu pai foi diferente. Mas ele tocava muito bem piano. Ele estudou muito piano, mas ele não seguiu com a coisa de ser músico. Agora, como a gente morava com os meus avós, né? A minha irmã, por exemplo, mas ela aos 16, 17 anos, ela era concertista de piano, sabe? E ela trabalhou na Yamaha do Brasil, ela implementou curso de órgão no Brasil inteiro, sabe? Ela chegou aí para o Japão. Então, ela era uma pessoa que me influenciou, né? Porque ela foi a primeira pessoa da família a seguir o caminho da música. Mas todos lá em casa tinham esse hábito de estudar o piano,
né, pela facilidade de ter o piano em casa, de ter minha avó que era orientadora. O instrumento principal do pessoal da sua casa era o piano. Era o piano. E até brinco, né? Que eu falo assim que toda vez que eu jogar bola, né? Que eu pegava bola para jogar assim na rua ou num campinho, né? A gente jogava lá na rua, viu, pessoal? Né? Agora, grama sintética, não era a rua mesmo. E no campo de terra, né? Que tinha assim no bairro. Aí a pergunta que vinha antes de jogar a bola era assim: aí, você estudou o piano? Estudei. Ah, estudou? Então senta aqui e toca para mim a lição do método tal que eu pedi para você estudar. Aí tinha que sentar e tocar. Muito bem, pode ir lá jogar sua bola. Então era para você ver, né, esse é o privilégio que eu tive, né, de poder ter um luxo desse. E acredito que tudo que reflete até hoje na minha vida, né, que a música me deu e vai me continuar dando, vem desse momento de você, dentro da própria casa, ter um incentivo, né? E essa condição de estudar, como eu comecei cedo, assim, na música, né? Legal. E você falando isso aí, até entra numa outra questão aqui, e você também é professor, né? Sim. E é até um do tema principal que a gente vai conversar aqui hoje, sobre essa questão da cultura, né? Igual você falou, que você cresceu numa família onde todo mundo ali tinha um contato com a música, aprendia o piano, e você também teve que fazer isso. Fala para mim, assim, como é que você acha que é essa cultura? Você tem outros amigos músicos que talvez não tenham crescido no mesmo ambiente que você. Assim, de ter parentes músicos, até tem famílias assim que dentro de casa ninguém é músico, e só o cara que é músico. O que você nota de diferença assim, no seu profissional, e eu acho que também rola com essa pergunta, assim, o que a cultura influencia, né, na formação, influenciou na sua formação, essa cultura dentro da sua casa, e o que você notou de diferença com outro profissional que você conhece que é músico e que não teve essa mesma cultura, né, com você dentro de casa? Bom, o que eu posso dizer para você é que quando o talento, né, nós temos diferentes talentos, né, e a gente deve estar conversando aqui antes de começar a nossa gravação sobre isso. Então, a criança tem um talento para o esporte. Se esse talento começa a ser trabalhado, né, o mais cedo possível, e essa pessoa ela encontra que aquilo é a paixão dela, e ela tem um incentivo e a condição de progredir, esse talento ele vai ser revelado mais cedo, né? E assim também com outras áreas da arte, né? Quem tem talento de escrever, quem tem o talento de criação, de comunicação, né? Então, assim, a diferença que eu vejo é que essa pessoa que não tem esse meio propício e que não tem esse incentivo muito cedo, ele começa mais tarde. Porque ele tem que gerar a própria condição, né? Gerar o próprio interesse, né? De querer aprender. Isso, e a própria condição, porque se a família também não tem uma condição financeira razoável, né? Assim, o mínimo para que dê esse suporte para ele. Para pagar um curso. Esse cara ele vai fazendo ali a coisa na medida possível, né? De uma forma solitária, e ele vai aprendendo sozinho. Hoje uma coisa que eu acho que é super bacana, que é, né, a internet, né? Assim, essa ferramenta que tem, que na minha época não tinha isso, né? Até na minha época, assim, eu sou novo. E eu também sou músico, toco guitarra e violão. E quando eu comecei a aprender também não tinha. Não tinha cifra da internet. Era aquelas revistinhas, assim, que a gente comprava, com as cifras, comprava na banquinha de revista, com as cifras que a gente poderia aprender. Mas hoje não tem nem só cifra, né? Porque tem videoaula. A interação que você tem é um tutorial. Você quer tocar uma música, o cara tá com a partitura ou a cifra lá tocando, explicando, e você vendo. Às vezes até ao vivo, né? Então assim, isso é genial, né? Então isso aí eu acho que vai ajudar esse perfil de pessoa, né, que não tem esse meio tão favorável para avançar. Mas só terminando o seu questionamento, é que eu acho que é isso, então. Então essa pessoa, ela tem que
ter uma maturidade, ela começa a ter uma independência financeira, ou um primeiro trabalho, porque ela tem que comprar um instrumento, porque ela tem que pagar uma aula e tal. E ela não tem aquele incentivo naquele meio, né? Então, acaba que essa pessoa obstinada, ela consegue, mas ela vai conseguir ter um retorno com a música mais tardio, né? Do que essa pessoa que tem um meio favorável, né? Você conhece alguém assim que tem esse próximo? Não precisa citar nome, mas você conhece algum profissional assim que começou tarde, assim, depois dos 18 e tal, que começou a aprender tarde? Cara, uma pessoa que foi muito próxima a mim, assim, por exemplo, que a família dele não tem tradição nenhuma com música, né? E o pessoal estudou mais pro lado do direito, uns são advogados e tal. E é o Chico Amaral, né? Que é um grande letrista, um grande músico, que foi meu parceiro lá no Skank, né? Quando a gente tocou junto. E ele, eu acho que ele foi assim, sabe? Meio autodidata, aquele cara que foi estudando vários instrumentos, sabe? Até Hoje chegar ele no é bem conhecido, né? Não, o Chiquinho é um dos maiores músicos que a gente tem no Brasil, né? Ele é muito instrumentista, ele toca bastante, e é um grande letrista, né? Talvez, não sei, vou arriscar aqui, mas uns 70%, 80% da obra do Skank foi ele que compôs, junto com o Samuel, né? Então, ele é um cara, assim, que realmente eu vejo dessa geração, né? Até que é anterior à minha, né? Agora, tem exemplos mais de jovens agora, né? Mas eu acho que na época dele é justamente isso que eu estou falando, né? Pessoal que a gente estava até rindo, como que a gente tinha que fazer para tirar a música, né? Então, primeiro você tinha que pegar um gravador, ficar esperando a música tocar na rádio, aí colocava o gravador lá perto do rádio e gravava. Não dava pra colocar a música pra tocar na fita, não? Então, mas às vezes você não tinha a fita aquela música que você queria. Então você queria tocar uma música, mas a música não tinha nem no LP que você tinha em casa e nem tinha uma fita com aquela música. Então a gente ficava esperando tocar, tocava a música no rádio, opa, tá tocando, corria, gravava a música, né? Com o gravador perto da caixa de som. Aí, beleza, gravou, aí depois você ia tirar a música. Então esse cara escutava um pedacinho, voltava. Entendeu? Ter que fazer isso várias vezes para poder escrever ou tirar, entendeu? Aí eu via lá, tocava. E aí você vê como que é hoje, né? Nossa, é bem mais fácil. Então, assim... Mais fácil. Mas vão ter vários exemplos, né? Eu acho que de outros músicos e pessoas, às vezes, até que a própria família, né? Há mais tempo, assim, exigia da pessoa ela ter uma formação que não fosse a música. Então, por exemplo, eu tenho amigos que concluíram um curso universitário, entregou o diploma para o pai e falou, ó, beleza, tá aqui o diploma de economia e administração, mas eu vou ser músico. Tá aqui, engenheiro agrônomo, tá aqui, mas eu vou ser músico. Esses dois que eu tô te falando é do Viu Metal, né? O Luciano Soares, que fez administração na UFMV e deu o diploma pro pai e seguiu a música. O Nelson é engenheiro agrônomo. Ele formou também lá em Viçosa, entregou o diploma pro pai e ele foi ser músico. Assim, a gente até percebe que nem é pelo dinheiro, né? É por questão de realmente se sentir bem mesmo fazendo, tocando e é um negócio que, assim... Eu lembro que quando eu tinha banda, por exemplo, João, dava um prazer muito grande subir no palco, assim, tocar e mesmo que não tinha poucas pessoas assistindo, mas era, assim, era massa demais. É um negócio realmente que... porque a música é fascinante, né, cara? A música é uma coisa que ela mexe com todos os nossos sentidos, né? E aquela coisa de você vencer uma etapa, você conseguir tocar. Aí você toca sozinho, mas de repente você tá tocando com uma banda. Pô, tocar em conjunto é bom pra caramba, é bom, né? Caramba. Mas assim, eu acho, cara, que a linha de raciocínio é assim, a vida é uma só. Eu acho que as pessoas, primeiro, né, que elas têm que pensar na hora que vai decidir, né, o que elas querem fazer. Eu acho que é por aí, a vida é uma só. Então a gente tem que valorizar o nosso tempo, né? A gente tem que valorizar aquilo que realmente te traz felicidade, te traz um retorno emocional, equilíbrio, né? Eu quase desisti de ser músico,
né? Porque eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 18 anos, né? E meus avós já estavam com a idade avançada, já ficando doentes e tal. Então, chegou uma hora que eu falei assim, pô, preciso ter um emprego agora, né? Para me gerar uma renda e tal. E aí eu fiz um concurso num banco e passei. Chegou a trabalhar? Não, porque eu estava lá com o nome para ser chamado, né? Mas eu tinha um professor, né? Que ele tinha sido amigo do meu avô. Então, ele era bem mais jovem que o meu avô, mas tinha tocado na orquestra com o meu avô. E ele apostava muito em mim, sabe? Apostava muito em mim. E eu cheguei e falei assim, ó, professor, o senhor sabe, né? Meu pai faleceu e tudo, lá em casa o clima tá pesado, tem que me virar e tal. Eu tinha 18 anos. Aí ele falou assim, ué, mas o que você vai fazer? Eu falei, não, eu fiz um concurso e vou esperar ser chamado e tal. Inclusive tá aí o instrumento, se eu quiser pensar em me ajudar a vender e tudo. Ele fechou a cara assim, sabe? E falou assim, não, você vai fazer o seguinte, volta aqui semana que vem. Volta aqui semana que vem. Com o seu instrumento que nós vamos conversar. Então tá bom. Aí assim eu fiz. Você tinha quantos anos? Eu tinha 18. Né? Tinha 17 para 18 anos. Quase 18. Aí eu fui lá, como ele pediu, né? Só que eu já não queria, porque a aula era paga, eu também já não tinha dinheiro para pagar, não tinha condições para pagar naquele momento. Aí, quando eu cheguei lá, ele falou assim, ó, João, o negócio é o seguinte, você tem dúvida que você tem talento para música? Você tem alguma dúvida? Eu falei, não. Por que você vai desistir? Eu falei, não, porque por causa da... Ele falou, não. Você já é quase um profissional, então quer dizer, do mesmo jeito que você pode arrumar vai arrumar um emprego lá no banco, você pode começar a tocar, ganhar seu dinheiro. Eu falei, tá. Como é que é esse mercado? Que é uma das coisas que nós vamos falar, né? O mercado que tinha na época era um mercado que tinham poucos grupos de casamento, quando eu comecei. Praticamente só tinha 2, 3 corais que eram famosos em Belo Horizonte. E aí ele fez uma pergunta, quantas pessoas tem que trabalhar no banco? Que tem essa coisa de trabalhar no banco? Eu falei, milhares. Eu falei, mas quantos trompetistas tem em Belo Horizonte? Eu falei, o que eu conheço é o senhor, o professor Juliana. Ele falou, então, tem 6 pessoas para uma cidade do tamanho de Belo Horizonte. E tem milhares de pessoas. Então ele falou assim, concentra no que você tem que fazer, que é acabar de profissionalizar, eu vou te ajudar. E assim ele fez. Ele ficou com o meu instrumento e falou assim, ó, eu vou vender seu instrumento igual você quer. Só que eu estou colocando esse instrumento para você aqui, que é um instrumento profissional, porque você merece. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Ele falou, não, você vai me pagar com o seu trabalho. É um instrumento que, se eu fosse comprar ele hoje, era um instrumento mais ou menos de mais de 20 mil reais. Tipo, convertido para hoje, assim, seria um instrumento de uns 20 mil É um reais. instrumento de uns $3.000. Entendeu? E aí, assim, eu fiz. Aí, pô, quando eu pego aquele instrumento, aquilo foi o maior incentivo que eu tive. Aí outra, ele falou assim, a aula você não preocupa não, que já tem 6 meses pago. Ué, ele te incentivou muito, então. Cara, eu só não desisti por causa desse cara, que é o professor ruidoso. Talvez se ele falasse, então tudo bem. Pegar seu instrumento, entendeu? Vendesse, talvez você não... Aí sabe o que aconteceu com o banco? O banco, antes de me chamar, faliu. Era banco do Estado. Entendeu? Tava com problema financeiro. Aquela galera que ia ser chamada nem foi chamada porque o banco faliu. Nossa. Olha pra você ver. As coisas, elas são assim, né? Você a pessoa veio, interviu ali, poderia só ter lavado a mão. Não, se você quer vender seu instrumento... Mas eu acho que você vê vários casos assim, né? De pessoas que são importantes naquele momento, né? Na trajetória da Na gente, trajetória, assim. Né? Então, assim, que é uma coisa que eu procuro fazer demais, você entendeu? Assim, uma coisa que eu não me furto, cara. Assim, se eu vejo uma pessoa... eu já fui várias vezes no interior dar oficinas de música para jovens músicos de banda das cidades, né, que são bandas tradicionais.
e pessoas muito humildes. Na própria época do Skank mesmo, quando eu rodava, o Brasil inteiro, tinha umas pessoas que eram fãs, né, dos artistas, né? O Samuel, as pessoas que estavam ali, que eram da banda, mas a gente era muito exposto, né? Então, na época que eu toquei com o Skank, assim, os metais que faziam parte do Skank era muito evidente, né? A gente tava no clipe. Um ponto bem forte do Skank, assim. Mas uma coisa eu falo assim, a gente era muito mostrado também artisticamente. Não é assim, não tinha uma coisa assim, quando a gente tava tocando ao vivo, a gente tava ao vivo igual todo mundo ali. Por que tinha foco na gente o tempo todo? Porque a música era carregada ali pelo instrumento de sopro, né? Que era a característica da banda. E aí, com isso também, o pessoal começou a procurar no hotel, sabe, cara? Assim, para me pedir opinião de instrumento, de vocal, de trocar ideias, sabe? E falando dessa coisa, né, de mercado, de incentivo e tudo, cara, eu fiz por uma pessoa, uma vez em Campos, lá no Rio de Janeiro, que eu dei um bocal pro menino, cara. Sabe? Um negócio caro, mas não quis saber. Porque não sei o quê, tal. O cara tocou isso pra mim, eu achei que ele talentoso. Cheguei lá, dei um bocal pra ele, profissional. Pode ter feito a diferença, né? Não, ele toca no Rio de Janeiro hoje, na orquestra da Globo. Pode ter feito a diferença. Me agradece até hoje, a gente se encontrando na rede social, entendeu? O outro que é o Gilberto, que tocou com a Ivete Sangalo muito tempo, ele estava em Aracaju, ele tinha um grupinho dele lá, ficava estudando, e que ia, às vezes, tocar num hotel lá na cidade e tal, e os caras não davam incentivo, sabe? Aí um dia eu fiquei hospedado uma semana com o Skank lá, bicho, porque a gente ficou lá esperando outros shows, né? Fez show lá, ficou day off para depois ir para outra cidade do Nordeste. Cara, eu virei pros caras do Skank e falei assim, bicho, todo mundo vai descer amanhã, vai ficar na piscina para escutar um grupo dos meninos que eu vou trazer aqui, que vai tocar aqui no hotel. Aí sim foi, todo mundo foi para a piscina e tal. Eles foram lá e fizeram a apresentação, instrumental, super bonitinho, tocando de tudo, sabe? Assim, mas como é que você conheceu esse grupo? Eles batiam na porta do hotel, me pediam para me chamar, aí conversava e falava que era músico. Aí eu lá já pegava meu instrumento e ia lá ensaiar com os caras, entendeu? Eu não tenho preguiça. Aí você falou com eles assim, vou levar vocês para tocar lá. Eu fui lá ensaiei e falei, vocês têm que pôr isso no repertório, faz assim, tananana. Vocês vão, o que vai nascer. Aí eles foram lá no hotel tocar. Aí depois disso, todo final de semana, eles faziam uma música lá na piscina. E ficaram característica essa coisa do hotel. Então, ficou bem incentivando, os turistas lá, viu a galera novinha tocando e tal. E aí esse menino, quando eu fui sair, ele falou assim, ele tava nessa mesma idade minha, sabe? Com 18. 17, 18 anos, ele sabe o que é que faz e tal. Aí ele falou assim, tô pensando em fazer uma prova aqui pra polícia, aqui e tal, e depois eu posso entrar pra banda da polícia e tal. Eu falei assim, tá, mas o que é a sua vontade? É isso? Qual outra coisa que você tem vontade? Não, eu queria mesmo ir para Salvador. Porque lá eu posso estudar lá no conservatório, lá tem muito mercado, né? Esse conservatório é bem famoso, né? E aí eu falei, é? Uai, mas tem um cara lá que chama Joatan Nascimento, que é o professor titulado já da UFMG, ele toca com a Daniela Mercury e tal. Por que você não procura aí? Arrumei o telefone do Joatan, passei para ele e tal. O menino foi. Aí estudou. Qual foi o destino? Tocar com a Ivete Sangalo. Entendeu? Nossa, e deu um boom na vida dele isso, né? Provavelmente tá fazendo o que gosta pra caramba e... hoje ele não tá tocando mais com a Ivete, mas ele toca com outros artistas, ele já, sei lá o que tá... Tá vivendo isso pra ele. Mas eu falo assim, tem coisas, cara, que eu acho assim, principalmente nesse mercado nosso da cultura, sabe? Isso não é só na música, não, acho que vai ter casos aí de atores, atrizes famosas, né, que tiveram que fazer uma ponte, né, para ter um papel que aquele papel revelou, aquela, né? Isso aí faz tudo parte da formação ali, né? Tá nessa trajetória de se tornar um músico profissional
E aí você é uma peça que passa pela vida dele, né? Não permanece, mas entra na vida dele, passa, contribui com alguma coisa. Isso vai fazer com que... E aí vem essa ferramenta, né? Que é a que você está utilizando aqui. Nós estamos fazendo um bate-papo que alguém vai escutar isso, alguém vai se identificar com isso. Uhum. Alguém vai pensar, pô... E essa é a nossa ideia. Entendeu? Isso está acontecendo comigo agora na minha vida, né? Então, isso pode ser uma mola propulsora. Falar, ó, o cara está falando ali, eu penso assim também. Quem sabe se eu seguir esse caminho, eu posso fazer, né? Então, esse recurso que proporciona hoje o seu podcast, que é uma lei que ela traz um recurso público para dentro da área cultural, do audiovisual, né? Daquilo que a lei se propõe a fazer, isso é muito importante, né? Porque, assim como você está fazendo aqui, a gente tem, né, outros exemplos de projetos que são bem geridos e que servem de vitrine, que servem de ambiente para a pessoa se profissionalizar. Então, às vezes o recurso público, né, ele é muito criticado quando é aplicado ao lado cultural. Mas as pessoas têm que entender, né, o que realmente é a cultura, né, as manifestações culturais e como que elas geram oportunidade para milhares de pessoas. Né? É um mercado que movimenta bilhões. E isso é diretamente e indiretamente também, né? Diretamente e indiretamente. É igual você falou, essa questão do podcast, né? Aqui a gente está com um projeto, vai ter aí umas 10 pessoas envolvidas trabalhando, que é um projeto pequeno, mas o impacto que isso aqui vai trazer, pelo fato disso aqui ser um canal de comunicação, igual você falou, outra pessoa vai escutar, talvez vai se identificar, talvez vai incentivar ela não, tá com dúvida, não sei se eu ia para música, se eu não ia, e aí incentiva ela a talvez tomar uma decisão que vai ser boa para ela, que ela vai fazer uma coisa que ela gosta, uma coisa que vai trazer felicidade para a vida dela. Sim. Então, eu acho, como você falou, eu acho de muita importância isso, esse dinheiro, o dinheiro público ser revertido nisso, nessa questão do incentivo. E o tanto que às vezes criticam, né, assim, as correntes políticas, cada um tem a sua ideologia, né, e eu gosto sempre de insistir nisso, porque as pessoas demonizaram a Lei Rouanet. Uhum. Né? Por quê? Porque parece que todo mundo que pega aquele dinheiro, ele faz farra com dinheiro, ou que não produz nada que tenha substância, né, para deixar algum legado e tal. Não é bem assim. Né? E aproveitando até sobre isso, que eu acho que é uma coisa elucidativa, a lei, para quem não conhece, né, para quem estiver vendo aqui a gente debatendo isso, ela é simplesmente uma autorização que o Ministério da Cultura dá ao agente cultural para ele ter uma carta, um documento que torna ele apto a buscar o dinheiro numa empresa. Uhum. Muita gente fala assim, o artista A, B, C está pegando 5 milhões da Lei Rouanet. Não existe isso. Não é a lei, não é o Estado que vai lá e dar o dinheiro direto para ele. No caso da Lei Rouanet, o ele dinheiro está dando uma oportunidade para o artista ir ao mercado, um empresário, uma empresa vai achar que aquilo ali vale a pena investir e vai investir. Entendeu? Então, tem um mérito na aprovação, tem outro mérito na captação, e quem realmente está direcionando a verba é uma empresa. Entendeu? Não é o governo. Então, isso é para tirar esse estigma de muita gente que ainda tem essa ignorância em relação à lei por desconhecimento, que acha que a lei é muito fácil. Você vai lá, aprova um projeto e pega milhões. Entendeu? Então, quando o público, quando a comunidade não achar interessante, né, o artista A ou B, que ele não tem aquele mérito para captar tal valor, ele tem que estar condenando a empresa. Porque é a empresa que está patrocinando esse artista, ela que decidiu. Uhum. Não foi o governo. Eu acho que a gente está vivendo
uma época diferente, né? Porque eu comecei a estudar e a gente está falando do começo dos anos 80, né? Então, ali o preconceito era maior. Era maior. Eu cheguei assim, perder uma namoradinha porque o pai dela falava que músico tinha que pegar na enxada. Entendeu? Assim, eu falei com ele, beleza, então. Aí eu pedi licença para sair e falei, gente, numa boa, gosto muito de você, gosto aqui dos seus irmãos e tal, mas eu não posso frequentar uma casa de uma pessoa que acha que músico tem que pegar na enxada, porque músico não é trabalho. É isso. Mas aí tempo, né? a coisa foi passando, né? Aí, que acontece? Você começa a ter uma onda, né, que vem ali dos anos 80 com rock nacional, né? Que as bandas fizeram muito sucesso, o sucesso da música nacional. Aí depois vem os anos 90, que vem o axé, que vem um pop, assim, misturado, que quem abriu essa caixa foi o Skank. E começaram a vir outras bandas, aquele mercado efervescente, né? Aí vem a coisa do CD, que era o bem de consumo de todo mundo, né? E passa de LP para CD. Nossa, que negócio que é esse aqui? Um disquinho desse tamanho, você põe no carro e tal. E aquilo vai virando um boom, né? Que deu uma levantada nessa questão do status, né? Da música realmente ter um futuro, de ter caminhos. Porque aquilo dentro ainda do Brasil nessa época era um pouco incipiente. Então, as pessoas tinham um certo receio, né? Que música não tem futuro, tal. Hoje é diferente, mas o que você abordou é super pertinente. Porque o jovem, a criança, né? Onde está ali startando o talento dela, o pai, a mãe tem que ter essa percepção, entendeu? Porque você tolher aquilo que é o verdadeiro talento da pessoa, você está matando aquela oportunidade que a pessoa tem de ter destaque, né, no que ela faz. Para às vezes entrar numa área comum onde ela não tem o talento. E ela vai ficar sofrendo com aquilo, né? Ela nunca vai dar o melhor possível, né? Ela não está fazendo. Porque ela não está fazendo aquilo que realmente é o talento dela. E vai ser aquela pessoa infeliz. E mais uma pessoa na estatística, né? Você falando isso aí, até tem gente que, assim, porque tem gente que pensa que músico ganha dinheiro só quem é músico famoso e tal, e a gente sabe que não é isso, né? Não, a gente sabe que tem várias áreas dentro da música. Fala pra mim, assim, uma possibilidade, assim, ou várias possibilidades, assim, da pessoa que está se envolvendo na música hoje, ela ter uma profissão realmente, ela conseguir conquistar casa, conquistar carro, se manter. Primeiro, uma curiosidade. Eu, com 16 anos, eu tirei uma carteira de trabalho, daquela história que eu te falei lá atrás, porque eu ia fazer um concurso de banco, ou poderia arrumar um emprego, né? Um emprego padrão. Essa carteira minha, que eu tirei aos 16 anos, ela está até hoje na minha gaveta sem nenhuma assinatura de emprego formal. Só para você ter noção de como que é possível viver de música. Entendeu? Eu moro na Zona Sul, no bairro Luxemburgo. Eu estou com um filho completamente criado já, que também é publicitário e é músico, né? Paguei os estudos deles todo. Com a música. A educação dele, tudo com a música, né? Eu vivo bem, graças a Deus, tudo com a música, né? Agora, os mercados, né, que você vai ter, quais são as opções que você vai seguir, elas vão acontecendo à medida que você vai amadurecendo, né? Quando um músico é muito jovem, como que um músico jovem, se ele não tem tanta experiência, se ele não tem nome no mercado, como é que ele vai, né, fazer aquilo virar alguma renda para ele? Pô, começa com essas orquestras jovens, os projetos que tem, onde ele vai ali e ganha uma meia bolsa, né? Então você tem várias orquestras aí, você tem projeto do Sesc, você tem projeto da Fundação Clóvis Salgado. O cara recebe meio salário ali para... ele vai estagiar, né? Ele vai fazer um estágio. Mas ele já começa, mas ele já é um cara habilidoso, ele já tem um certo conhecimento da música.
E tem aquele cara lá no bairro dele que começou a estudar, ele pode começar a dar aula para pessoas iniciantes, né? Então, já muito jovem, uma pessoa com 17, 18 anos, ali numa idade de estágio, ele já pode ter essa oportunidade de estar ali em algum ambiente ganhando uma meia bolsa e às vezes dando uma aula. Que isso talvez vai dar um dinheiro maior para ele do que qualquer outro emprego comum. Tem a questão também do músico freelancer também, né? O cara já tá num nível assim. Aí esse cara vai ganhando um corpo, ele vai se relacionando naquele mercado com outros músicos. Aí ele, mesmo sendo jovem, tem um cara que já é mais experiente, fala assim, pô, tem um trabalho ali, cara, eu não vou conseguir fazer, você quer me substituir lá? Que é a gíria que a gente fala, o sub na música, colocar um sub lá. Então, esse cara vai lá e substitui aquele profissional. Aí ele faz tão bem o trabalho... Que o pessoal gosta. Que o pessoal fala assim, pô, mas o cara veio aqui e toca bem pra caramba, ele é novinho, mas chegou aqui, resolveu, tal. Aí você começou a entrar no mercado, né? Esse é um caminho natural. Agora, tem pessoas que elas preferem, por exemplo, emergir na academia, que são as universidades, né? Então, eles vão fazer um curso de bacharelado, de licenciatura, porque ele quer ser o cara acadêmico, ele quer ser professor. E dar aula dentro da própria universidade. Dar aula, né, dentro da própria universidade, que é um outro grande caminho, porque um salário hoje de um professor com mestrado, com doutorado, é um salário muito bom. Né? E aí por aí vai. Aí, pô, de liquidez, cara, evento, você tem formatura. Casamento. Tem um monte de coisa, né? Que dá pro cara... Tudo, cara, tudo. E tem um outro lado também que dá pro gravar também, estúdio. Gravar estúdio, produzir também. Se o cara tiver um certo talento. Porque tem gente que tem um talento para vários instrumentos. Toca um instrumento só, assim, muito bem, mas o cara tem conhecimento, assim, talvez até autodidata, de conseguir interpretar e imaginar sons e definir. E esse cara também, ele tem a possibilidade de ganhar dinheiro ele também com produção também, que é outro mercado também completamente diferente, mas dentro da área da música. Cara, as coisas são... Eu vou te falar que é infinito, cara, porque assim, quando eu acho que eu já tinha, sabe, assim, descoberto quase todas as possibilidades, outro dia meu filho chegou para meu pai, tem um site aí que a gente cadastra lá e é para gravação. Então, você coloca lá seu trabalho disponível e o mundo inteiro acessa essa ferramenta. Então, por exemplo, você coloca lá o meu currículo lá, o cara gravou com fulano. Tipo um site de freelance, de músico? Mas para gravação. Para gravação. Então, se você tem um home studio na sua casa, bom, né, uma captação de áudio boa na sua casa, aí, por exemplo, você entra lá, pode entrar um cara lá na Noruega. Aí ele está fazendo uma busca e ele me achou. Então tem um músico brasileiro aqui, tal de João Viana, ele começa a me ver lá. Pô, o cara toca música instrumental, ele gravou isso, fez isso, e acha o meu perfil interessante. Aí ele vai lá e me chama, eu estou fazendo a minha música, eu estou querendo colocar um trompete, mas assim, estou escolhendo, eu sei que é brasileiro, porque a minha música tem uma influência, por exemplo, de bossa nova, ou de ritmo brasileiro, que eu quero esse tempero brasileiro na música. Brasileira. Aí, como é que é isso? Aí vou lá, meu menino tem um home studio, ele manda a música, eu faço um arranjo, gravo, manda a track pro cara, aí ele aprova, né? E aí tem o valor daquilo ali. Por faixa. Pela plataforma. Nossa, que legal, hein? Eu já tinha visto dessas plataformas, até dentro da minha área também, né? De edição, de freelance, design, você vê ali que os profissionais estão ali dispostos, e aí tem umas brasileiras que é do Brasil inteiro e tem umas, né, internacionais que aí é do mundo inteiro, tem profissional do mundo inteiro. E aí você entra, vê o portfólio do cara, vê o trabalho do cara, e aí você vai e contrata o trabalho dele online, ele faz para você de casa, te envia, é a mesma coisa. É um negócio assim que é uma outra oportunidade também que a tecnologia trouxe, né, para o cara que está começando agora a aprender, desenvolver também e ter um outro meio de renda também dentro da... Agora, falando de todos esses mercados que nós estamos falando, né, de aula, performance, onde é casamento, formatura, show,
evento corporativo, qualquer coisa, cara, que você for fazer também na sua área, uma coisa que é muito, assim, que a pessoa tem que levar a sério, igual qualquer outra profissão, é a organização, né? Porque às vezes o cara assim, música é muito romântico, música é muito poético, é lúdico demais, é muita viagem, é muita criação, né? E o cara fica nesse ego, né? De falar assim, pô, eu componho, eu tenho minha música e tal. Cara, ótimo, ter música autoral, eu faço essas coisas. Mas assim, não esquece que é um mercado como qualquer outro, né? Então você tem que tratar a sua vida profissional totalmente fora da sua vida pessoal. Você tem que ter uma contabilidade da sua empresa distinta das coisas de agenda, que você faça. Então, por exemplo, hoje, cara, o cara começa... Que coisa legal que é uma MEI, né? Uhum. O cara, como qualquer prestador de serviço. Então, você vai lá, abre uma MEI, por quê? Você vai para o mercado, tem que tirar nota fiscal, né? Então, você que vai agora montar seu grupinho de música, você vai tocar no clube, você vai tocar no shopping, você vai tocar não sei onde, o cara fala, me dá a sua nota fiscal, né? Então, tem que formalizar, né? Tem que ter uma conta bancária, tem que você movimenta aquilo ali e separa aquilo da sua conta pessoal, né? Porque mistura de contabilidade é um insucesso que acontece com várias áreas, né? Não falando de músico assim, mas que a gente está tratando aqui, qualquer outra profissão, né? Então assim, isso eu falo muito também. Você também ter essa coisa de estar ativo na rede social, né? De aparecer, né? Você tem que saber trabalhar isso, né? Então, assim, como que eu faço? Como que eu publico? Né? Você tem que se inteirar sobre isso aí, porque hoje a vitrine são as redes sociais, né? Então, eu acho assim, hoje, resumindo, eu acho muito mais fácil. Muito mais fácil do que antes. Era muito mais... Hoje eu acho muito mais fácil que antes. Tem mais possibilidade, né? Pô, hoje você consegue comprar um instrumento importado dentro do Brasil. Entendeu? Antes não. Antes não. Antes você tinha que esperar quem fosse lá fora, entendeu? Para encomendar essa pessoa, você pagava antecipado para ele ir lá trazer um instrumento para você. Correndo risco. Então, assim, o nível da informação, né? E que a gente falou aqui, o que está disponível de forma gratuita na internet. Na internet. Muita coisa. E acho que o Brasil, cara, assim, a despeito de todos os problemas que nós temos, sociais ainda, coisas que nós temos que vencer, cara, o Brasil é um país muito rico culturalmente, né? Então, assim, você vê coisas surpreendentes, você vê projeto, por exemplo, do maestro João Carlos Martins, que é meu xará, que ele é super famoso, aquele pianista que tem o problema na mão, né? Então, ele, por exemplo, quando ele foi ficando limitado como instrumentista, ele se tornou maestro. Ele implementou várias orquestras em áreas de risco social. De vulnerabilidade, né? Então, por exemplo, você tem um cara hoje que saiu da orquestra lá de São Paulo, que ele implementou, que tá na Europa fazendo sucesso como violinista. Entendeu? Você tem várias coisas assim. Então, o Brasil, cara, ele é um país que, pela miscigenação dele, né, pela riqueza cultural que tem nas diferentes regiões, né, porque a gente tem uma grandeza continental, um país muito grande. Então, essa coisa assim, Nordeste, cara, é uma região de uma musicalidade, sabe, assim, eles são fenomenais com a coisa do ritmo, sabe, que está na raiz deles ali. E aí, assim, você vai pegando cada região, como que ela tem esse diferencial. E aí, quando você pega e fala assim, pô, eu tô num país que se junta tudo. Tem tudo, né? Tem tudo. E Você às vezes às vezes pelo fato também, né? Eu acho que a gente tá no Sudeste, tem muitas pessoas que são das outras regiões e vêm para cá. E às vezes, assim, dentro do próprio quintal ali, de onde você mora ali, tem várias diversidades culturais ali de pessoas. Nicolas, Minas Gerais está para o Brasil, assim como a Suíça está para a Europa, entendeu? A gente tem
a gente vai pegando assim, um pouco de cada coisa do Brasil, porque o bico lá de Minas Gerais, que é Goiás, entendeu? Ele é sertanejo, mais sertanejo. Aí você vai indo para o sul de Minas, ele coloca São Paulo. Então você já vê que até a cidade do sul de Minas já tem aquela coisa meio paulistana. Você vai para a zona da mata, é Rio. Aí você vai lá para o Vale do Jequitinhonha, para o norte. Já parece bastante com Bahia. Com Bahia. Você está entendendo? Então, assim, acaba que Minas é um pouco do resumo do Brasil, entendeu? É como se fosse um mini Brasil. Sem falar que as principais estradas, né, de quem sai de qualquer região para qualquer região do Brasil, tem que passar por Minas Gerais. Muitas estradas passam por aqui. Então, assim, Minas Gerais dá uma riqueza enorme nesse ponto cultural, né? E não, aí não vamos falar só de música, né? Vamos falar de tudo, de gastronomia, de literatura. Eu queria te fazer uma pergunta, que aí já é uma dúvida pessoal minha mesmo. Por que você escolheu o trompete? Cara, eu não escolhi o trompete, foi ele que me escolheu. Entendeu? Porque a forma que a coisa aconteceu, do destino, ela é impressionante, assim, porque eu nunca tinha visto um instrumento. Eu nunca, até o primeiro momento que eu tive contato com ele, não tive curiosidade, não tive oportunidade de pegar um instrumento, de assistir alguém tocando. Ele em específico? Ele em específico. E aí, eu estudava no Colégio Municipal, né? E na região ali de Venda Nova, ali no bairro Rio Branco. E era uma escola que ela foi criada para ser uma escola modelo da prefeitura. Então foi um prédio recém-construído, uma escola muito bem montada, tinha auditório, tinha um monte de coisa. E aí, uma banda que era do Marconi, que era o outro colégio municipal, aqui que era da região mais centro-sul, foi tocar lá. Então não era nem uma banda de profissionais, era de alunos lá de lá, mas foi a primeira vez que eu vi o instrumento passando na minha frente tocando. Então a gente estava assim, na arquibancada assim, e vinha a banda passando na quadra tocando de frente. Nisso você já fazia piano? Eu já tinha feito uma iniciação musical, que eu comecei por volta de uns 6, 7 anos e fui até uns 12 anos só fazendo esse estudo com o piano, né? E aí, quando eu escuto o instrumento, cara, eu sinto uma coisa no meu organismo, entendeu? Aí mexo com a minha cabeça, mexo com tudo. Aí eu fico pensando só em querer tocar o instrumento, que eu queria conhecer mais sobre o instrumento. Imagina se fosse hoje. Eu ia entrar na internet e ia ter tudo. Isso aí é achar tudo. Você já ia conhecer o instrumento, né? Talvez, né? Quando você visse a primeira vez. Pois é. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e fui falar com meu avô, né? Que era o patriarca da família, com a coisa da música. Ele falou, nossa, não faço não, instrumento é muito difícil. Mexe com isso não. É muito difícil tocar isso. Você demora um ano só para você começar a tocar escala, algumas coisas no instrumento. É muito difícil. Eu falei, não, mas o negócio eu gosto. Aí que vem as formas de incentivo, né? Que a gente encontra na vida. E esse colégio, eles fizeram na época uma rifa para comprar instrumento para montar uma banda lá. Aí rifaram, não sei o que foi na época, uma televisão, um negócio de som e tal, e arrecadaram um dinheiro muito bom. E aí, com esse dinheiro, eles foram lá, compraram trompete, trombone, tuba, saxofone, montou uma banda. E aí eu falei, tava acompanhando aquela história, né? E aí, quando chegaram os instrumentos lá, eu fui fazer a prova, um teste de aptidão para o instrumento. Aí era brincadeira, né? Eu já tinha estudado 5 anos de música, já lia partitura, já sabia muita coisa. Aí quando eu fui lá, o maestro da banda falou assim, mas não é possível, isso é muito adiantado para... Como assim, né? Como assim que você já sabe isso tudo? Eu falei, não, minha história é essa, tá, minha família. Aí entrei na banda, comecei a tocar o instrumento lá, e aí depois eu fui pro conservatório, né? Mineiro aí faz especializar, né? Para se já começar desde cedo fazendo uma coisa certa mesmo, com orientação, né?
Então, assim, hoje tem projetos, igual eu te falei, tem várias escolas que têm esses instrumentos, tem instituições como o SESC, Fundação Clóvis Salgado e tal. Então, assim, quem hoje quer estudar música e está difícil porque não tem um recurso, né, assim, para fazer aula particular e tudo, com certeza, se procurar, tem oportunidade. Vai conseguir. Vai conseguir fazer uma pesquisa, primeiro no âmbito das universidades, né, que é a UENG, que é a Universidade do Estado, a UFMG. Essas duas, elas têm cursos de extensão, né, e de formação. A Fundação Clóvis Salgado, que é vinculada ao Palácio das Artes, e o SESC também. O SESC ele tem vários projetos de orquestra jovem, de música também. Legal, bacana. João, vou pedir para... A gente já está chegando no final aqui. Vou pedir para você deixar suas redes sociais. Se quiser fazer uma finalização naquela câmera, ele pode fazer também. Vou deixar você à vontade para fazer a sua finalização. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do papo, né? Eu acho que a gente elucidou várias situações aqui e que isso sirva de incentivo, né, para você que é um jovem músico ou que você quer entrar no mercado da arte e da cultura. Não desista, né? A vida é uma só, a gente tem que procurar o caminho da nossa realização, felicidade. E nós, músicos e pessoas que trabalhamos na cultura, nós somos agentes de promoção da felicidade, né? A gente dá o entretenimento, a gente dá o relaxamento, a gente dá alegria, a gente provoca sentimentos positivos. Então, a arte, ela tem que ser cada vez mais valorizada, né, pelo Estado e pela sociedade. E você que está nesse caminho, pode ficar tranquilo que vale a pena, tá? Isso aí eu sou um exemplo disso, mas tem vários outros. E vou deixar aqui para você, que não me conhece, né? Eu tenho meu Instagram pessoal, que é o Viana, com 2 N's musicais. Mas eu tenho vários projetos musicais. Então, eu tenho o projeto No Stress, que é do jeito que escreve, projeto No Stress, né? Que é meu trabalho instrumental. Tem o Charanga Pop, também, que é um outro trabalho instrumental. Tenho a banda Viu Metal. Então, são essas as minhas redes sociais para vocês conhecerem um pouco do meu trabalho. Muito bacana. E eu quero te agradecer, você que chegou até aqui, né, que escutou esse papo. Vou reforçar de novo, pedir para você deixar o like no vídeo, se você gostou, para se inscrever no canal também, comentar, a gente vai responder os comentários e também compartilhar com algum colega, algum amigo que você conhece, que está começando agora a aprender música, compartilha com ele também, porque isso pode, igual o João Viana falou, isso pode fazer a diferença na vida dele. Esse assunto pode incentivá-lo a seguir a carreira do que ele gosta, do que ele deseja fazer. Eu agradeço, né? A gente está chegando ao final. Quero fazer o meu agradecimento aqui de novo à Secretaria de Estado, né, de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais. E pedir para você aí falar que vai ter próximos episódios, né, do nosso podcast. Muito obrigado e até uma próxima.